Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler hoje do versículo 16 até o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 5, versículos 16 até o versículo 30. Assim nos conta o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 16 em diante. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade eu vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aquele a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque eu ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vamos orar, meus irmãos, pedir para Deus nos ensinar nessa hora, falando ao nosso coração. Querido Deus, eis-nos aqui diante da Tua palavra que vivifica, diante da Tua palavra que tem poder, ó Deus, para fazer mortos sair das sepulturas, Tua palavra que é perfeita em separar aqueles que têm vida eterna daqueles que não estarão para sempre contigo, ó Pai. Pai, precisamos mais e mais entender essa palavra tão profunda, tão maravilhosa. Precisamos conhecer mais e melhor o Teu Filho Jesus Cristo, que nos revela todas essas coisas, Senhor. Fala ao nosso coração, ó Pai, que nessa hora, mais uma vez, eu seja apenas o vaso de barro e o Teu Santo Espírito seja tesouro, não apenas em mim, mas nos Teus filhos, iluminando entendimento, falando ao nosso coração. Sê conosco, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, algumas carreiras passam de pai para filho. Recentemente eu conheci uma família que o avô era policial,
os 2 filhos são policiais, o neto é policial. Não é difícil você encontrar uma família de médicos, por exemplo, que o pai era médico, o filho era médico, carreiras de juízes, filho juiz, pai juiz. A gente está começando a ver na nossa nação também famílias de políticos, isso tem bastante, né? Pai é político, neto é político, filho é político, vai nascer, já sabe que vai ser político. Carreiras que passam de pai para filho e algumas são vistas com maus olhos, é lógico. O nepotismo, às vezes, não produz o melhor resultado, mas muitas vezes um filho dar seguimento na obra do pai, um filho dar seguimento na administração da empresa que o pai fundou, é algo muito sábio, porque aquele filho já sabe o plano do pai, o sonho do pai, o que o pai trabalhou e aonde ele quer levar, onde ele queria levar, muitas vezes aquele pai que falta. Então existem algumas carreiras que são de pai para filho, e o texto que nós lemos nos ensina que a obra de Jesus é um trabalho de pai para filho. A obra de Jesus é um trabalho de pai para filho. Nós chegamos num ponto do Evangelho de João onde a rejeição claramente se apresentou diante de Jesus. Jesus veio desde o início se apresentando. O Verbo que se fez carne, habitou entre nós, se apresentou para João Batista, se apresentou para os primeiros apóstolos, se apresentou em Caná da Galileia com seu primeiro sinal, transformando água em vinho, se apresentou no templo, lançando para fora do templo tudo aquilo que não convinha ficar na casa de Deus. Ele seguiu se apresentando para um religioso, Nicodemos, que conhecia muito a palavra, mas não conhecia Jesus. Seguiu se apresentando não apenas para os da Judéia, os judeus, mas foi para o norte, em Samaria, ele se apresenta para uma mulher, aquela mulher de muitos maridos, que rapidamente reconheceu e chegou a levar a apresentação de Jesus para outros. E aí Jesus, agora voltando da Samaria para a Judéia, se apresenta novamente na Galileia, e chegando em Jerusalém uma segunda vez, ele fez um milagre. Semana passada nós aprendemos que a obra de Jesus é oferecer cura da alma e do corpo pela palavra, e é uma obra que desperta a rejeição. Muitas carreiras extremamente necessárias enfrentam rejeição, enfrentam resistência, têm que lidar com resistência. Nós estamos num mundo que jaz no maligno, nós estamos num mundo que o príncipe desse mundo é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então, muitas vezes, algumas carreiras enfrentam resistência, mesmo promovendo o bem. Algumas famílias de médico enfrentam inveja. Por que todo mundo nessa família tem que ser médico? Famílias de pastores. O pai era pastor, o avô era pastor, o filho tem que ser pastor. Por quê? E está lá uma família muito séria, fazendo um trabalho aprovado, mas enfrentando rejeição. Às vezes o pessoal que trabalha com as leis, policiais, juízes, né? O próprio Sérgio Moro não é uma unanimidade. Tem gente rejeitando o trabalho desse homem, de tantos homens sérios. Então a rejeição, como foi com o trabalho de Jesus, muitas vezes é encontrada em carreiras que passam de pai para filho. E Jesus, nesse ponto, ele começa a ser rejeitado por estar curando no sábado, por estar fazendo bem no sábado, por estar promovendo saúde, promovendo paz no sábado, por alguns religiosos que se achavam doutores da lei, entendedores da palavra, mesmo diante do próprio Verbo encarnado, da palavra encarnada, achavam críticas, rejeitavam, criticavam o modo dele agir. E aqui ele, ao invés de recuar diante dessas críticas, ele diz, olha, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Nós vimos na semana passada que para um judeu que interpretava erroneamente o quarto dos 10 mandamentos, ele entendia que sábado era dia de não fazer nada. Era dia de não trabalhar. E criticava qualquer um que trabalhasse, mas se servia do serviço de quem trabalhava no sábado. E aí Jesus segue dizendo, olha, o meu pai trabalhava, eu trabalho também. A primeira lição desse texto, desse trabalho de pai para filho, é que o filho trabalha como o pai. O filho trabalha exatamente como o pai. Algumas famílias têm esse orgulho de ver nos filhos a realização da carreira dos pais. Meu pai mesmo queria que eu fosse engenheiro. 2 vezes eu tentei, mas tinha que ser pastor mesmo. Mas, semelhante a ele, eu até trabalhei 21 anos dentro de uma indústria. Às vezes isso acontece e acaba sendo uma alegria para o pai que vê no filho projetada essa sua carreira. E Jesus diz, meu pai trabalha e eu trabalho também. Jesus entendia que a missão dele, o trabalho dele não era só dele. Veja, por exemplo, João capítulo 9, versículo 4. João capítulo 9, versículo 4. Está escrito lá, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E quando chega lá em João 17:4, João 17:4, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Jesus entendia que o seu trabalho não era só seu. É muito triste ver, às vezes, filhos que dizem para o pai, pai, você não tem nada a ver com a minha vida, você não tem nada a ver com a minha carreira. Eu me uso de exemplo aqui porque quando eu me senti chamado para o ministério pastoral, meu pai não era crente. E ele não reconhecia que a carreira pastoral fosse um bom trabalho, uma boa carreira. E por 3 vezes eu ouvi do meu pai, não, você não vai ser pastor. E aí o que eu fiz? Fui fazer engenharia. Até que chegou um dia que eu falei, pai, eu não aguento mais, eu preciso ir para o seminário, ali está o meu prazer. E aí ele foi boca de Deus na minha vida e falou, vai, faz o que você quer. Então, Jesus, de uma forma muito mais perfeita, ele entendia que o trabalho dele não era só dele, era do pai dele. E no versículo 19, ele diz para aqueles judeus, olha, o que eu estou fazendo aqui é exatamente o que eu vi o meu pai fazer. Versículo 19, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer. Não que Jesus estivesse aqui dando uma declaração de incompetência, de incapacidade. Ele estava aqui dizendo que ele só fazia aquilo que ele aprendeu, que ele viu, que ele testemunhou com o Pai. Porque tudo que esse fizer, eu também faço. Jesus dizendo, eu e o Pai somos uma equipe. Não tem trabalho solitário, tem trabalho solidário na Trindade. Desde que houve a voz dizendo, haja luz, era a Trindade trabalhando em equipe, trabalhando em conjunto, dando o exemplo do trabalho em comunhão, dando o exemplo da interdependência. E aí, em Provérbios 8, capítulo 8, capítulo 9, nós vemos dizendo que um arquiteto estava com Deus criando todas as coisas. O Evangelho de João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E agora Jesus diz, olha, eu curei esse paralítico, mas não foi sozinho não. Eu só curei porque isso foi o que eu vi do meu Pai. Eu curei porque isso é obra minha em comunhão com o Pai. E no versículo 20, ele diz, olha, o Pai ama o Filho e mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. O Evangelho de João inteiro,
essa consciência de trabalho da Trindade, não apenas de um trabalho isolado do Filho, de um trabalho solitário de Jesus, é narrado por João. Veja, por exemplo, João 5,30, de novo Jesus diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. João 8,28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 12,49. João 12,49. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Prescrito. Jesus seguia um plano traçado pelo Pai. Jesus não trabalhava segundo a sua estratégia, ele seguia exatamente o plano, o pacto da Trindade. E João 14,10, ele diz, João 14,10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Meus irmãos, o Filho trabalha como o Pai. A obra de Jesus é a obra do Pai. Isso desperta duas respostas. Ou a rejeição, como estava acontecendo com aqueles religiosos que não estavam apoiando, não estavam aprovando o trabalho de Jesus. Ou como ele diz, é assim para vocês se maravilharem. É assim para que vocês fiquem vislumbrando a sabedoria de Deus que se mostra em unidade o Pai com o Filho. Como é que tem sido a tua resposta a esse trabalho do Filho igual ao do Pai? Como é que tem sido a tua resposta? Você tem ficado maravilhado com aquilo que Deus tem feito na tua vida através de Jesus Cristo? Ou você, como os judeus, fica reclamando, fica reprovando aquilo que Jesus tem feito na tua vida junto com o Pai? Querido, tudo que acontece é sob governo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você, com ingratidão, com murmuração, com reclamação, por que a minha vida é assim? Por que o meu trabalho é esse? Por que a minha família é essa? Por que a minha igreja é assim? Quando você está reclamando da vida, você está reclamando da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou tem alguma coisa que acontece que não é sob o governo deles? Não, né? Viu como é sério murmuração, rejeição, reclamação da obra do Pai? Não. Você tem que entender que o Pai, o Filho, o Espírito Santo estão governando todas as coisas para você ficar maravilhado. Maravilhado. E mais, as coisas são assim para que nós imitemos. Você quer uma equipe de trabalho mais perfeita, mais exemplar do que a Santíssima Trindade? Na Santíssima Trindade não tem individualismo, não tem submissão, não tem cada um por si. A Santíssima Trindade, Jesus Cristo, autossuficiente, livre, poderoso para fazer o que quer, quando quer, como quer. Ele não agia quando queria, como queria, do jeito que queria. Ele agia em conformidade com a vontade do Pai. É assim que tem sido o teu trabalho? Ou você tem seguido e perseguido a autonomia absurda que não existe, a falsa liberdade? Para muitas pessoas o conceito de liberdade é não ter chefe. Mas nesse mundo, se Jesus não é o teu Senhor, o diabo é o teu chefe. Você tem que escolher. Você tem que escolher quem é o teu Senhor. Então, a primeira lição de que o Filho trabalha como o Pai
nos faz refletir sobre essas coisas. Estamos maravilhados com o governo de Deus? Estamos maravilhados com a obra de Jesus? Ou estamos resmungando, rejeitando, perseguindo, como os judeus faziam, e não agradecendo a maravilhosa obra de Jesus Cristo, do Pai e do Espírito Santo, conduzindo a nossa vida? A segunda lição desse texto é que esse trabalho que o filho faz como o pai é de ressuscitar como o pai. Aquela discussão começou porque Jesus curou um homem de 38 anos. Há 38 anos ele se arrastava, há 38 anos ele se sentia incapaz, ele se sentia um derrotado, ele se sentia humilhado, sozinho. Jesus curou esse homem. Começa uma discussão. Pode ou não pode curar no sábado? Pode ou não pode carregar a cama do que foi curado no sábado? E aí Jesus fala, olha, a minha obra, que eu acabei de fazer em comunhão com o Pai, é muito maior do que essa. Se está havendo polêmica por causa de uma cura, como é que vai ser quando os mortos ressurgirem? Porque assim como o filho trabalha igual ao pai, o filho ressuscita como o pai. Jesus começa a falar aqui, olha, mais do que curar é ressuscitar. E no versículo 21, o que ele diz? Assim como o pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o filho vivifica aqueles a quem crer. Jesus está falando assim, lá no Antigo Testamento vocês ouviram falar de ressurreição? Algumas poucas ressurreições aconteceram. Nos tempos de Elias, Elias ressuscitou o filho de uma viúva em Sarepta. Nos tempos de Eliseu, Eliseu ressuscitou o filho de uma sunamita. E Eliseu, depois de sepultado, foram enterrar um morto em cima dos ossos de Eliseu, e o morto, quando tocou os ossos de Eliseu, ressuscitou. Então, quer dizer, ressurreição não era novidade trazida por Jesus. Ressurreição era algo que no Antigo Testamento já tinha sido mostrado. O Deus de Israel ressuscitava mortos. E aí Jesus está dizendo, assim como o Pai ressuscita, eu ressuscito. A quem eu quiser, eu dou vida. E Jesus mostrou isso em alguns momentos, por exemplo, quando ressuscitou a filha de Jairo. O texto que nós lemos lá em João 4, quando ele cura o filho de um oficial do rei, diz o texto, no versículo 47 do capítulo 4, que aquele menino, aquele moço estava à morte. Não se tem a certeza de que à beira da morte, até o momento do milagre, já não tinha virado morte. Jesus está dizendo para aqueles judeus, eu tenho o mesmo poder que o Pai de ressuscitar. E ele afirma isso em João, né? João 6,39, leia comigo. João 6,39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E em João 11,25, Jesus assume a identidade da própria ressurreição. João 11,25. Leiamos juntos. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava dizendo isso para gente viva, que nem eu e você. Gente viva que talvez não tivesse ainda resolvido em si o problema de o que fazer com o risco da morte. Eu não sei se a morte te preocupa. Eu não sei se a morte, a realidade, a ideia de que a morte pode chegar a qualquer momento é um problema para você. Para mim já foi. Antes de eu conhecer Jesus, eu me preocupava muito. E se eu não acordar amanhã? E se amanhã for o meu funeral? E aqui Jesus está se apresentando, assim como o Pai ressuscitava, eu ressuscito. Primeiro ele está falando de ressuscitar morto-vivo.
Sabe quem é morto-vivo? É gente que ainda não foi para o cemitério, gente que ainda não ficou dentro de um caixão, mas está longe de Deus. Não tem paz com Deus. Tem um medo danado de morrer e se encontrar com Deus, porque sabe que ainda não resolveu o problema dos seus pecados. E aí ele fala com esse primeiro auditório. Olha só, versículo 25. João 5, 25. Em verdade, vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Efésios 2, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós lemos em Colossenses 2,13 que a nós que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e transgressões, Ele perdoou. E nós lemos em Apocalipse. Veja de novo, Apocalipse foi no início do culto, alguns tinham chegado atrasado. Capítulo 20, versículo 4 a 6. Apocalipse 20, versículo 4 a 6. Apocalipse 20, 4 a 6 diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição você experimenta ainda vivo. Você viu aqui que está falando de gente que reinou com Cristo. Gente que tinha nascido de novo. Jesus ensinou isso para Nicodemos. Quando Nicodemos, um religioso, perguntou: o que eu farei para entrar no reino dos céus? E Jesus disse: é necessário o homem nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Jesus dá vida para a gente que está viva. Porque tem muita gente viva que está morta. Tem muita gente viva que para Deus não tem comunhão, não tem amizade, não tem proximidade. Jesus dá vida para aqueles que estão vivos. Você é alguém vivo que já ressuscitou? Ou você é alguém vivo que ainda para Deus está morto por causa dos seus delitos e pecados? Jesus aqui está dizendo: a minha obra não é apenas curar o paralítico, é dar vida, ressuscitar aqueles que pela palavra ouvem, ouvindo recebem a fé e pela fé têm acesso à vida eterna. Essa semana a irmã Laís não está aí, né? Então posso citá-la. Essa semana no estudo a gente estava falando justamente sobre isso. O que alguém precisa para ser salvo? Precisa de fé. Fé em Jesus ressurreto. E aí no final do estudo a irmã comentou: como essa palavra acalma o nosso coração. Não sei se ela já tinha entendido isso antes, mas eu tenho certeza que naquela hora ela entendeu que quem tem fé em Jesus não precisa ter medo da morte. Quem tem fé em Jesus já nasceu de novo. Quem tem fé em Jesus tem esse grande problema da morte resolvido. É o que ele está dizendo aqui. Mas ele vai falar algo mais. Ele vai falar no versículo 28. João 5, 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Versículo 29. Uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Então, o Filho trabalha como Pai, o Filho ressuscita como Pai, e ele ressuscita vivos que estão mortos,
E ele ressuscita mortos que morreram já completamente. Ele garante que assim como ele fez no seu ministério terreno, haverá um dia que todos os que morreram sairão das covas. Eu tenho feito alguns ofícios fúnebres e, via de regra, eu comento. Haverá um dia que os cemitérios não serão esse lugar tranquilo, calmo e sereno que eles são. Cemitério é um lugar tranquilo, não é? Você não vê correria lá dentro. Você não vê som no último, baile funk. Cemitério é um lugar muito calmo e tranquilo. Mas vai ter um dia que todos os cemitérios, ao mesmo tempo, serão um grande tumulto. Leia comigo 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18. Primeira Tessalonicenses 4, 15 a 18 diz o seguinte: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, essa palavra há de se cumprir. Se você repetiu o credo apostólico, você acredita nisso. Você leu e disse, eu creio na ressurreição dos mortos. Se você crê que o Filho ressuscita como o Pai, você precisa ter medo da morte? Se você crê que o Filho ressuscita como o Pai, você que está passando um período de luto, você sepultou alguém querido recentemente, isso ainda causa muita angústia no teu coração. A única coisa que eu tenho para te dizer é, a ressurreição é verdade. Deus há de ressuscitar todos os mortos. Deus há de trazer à vida todos aqueles que já partiram. Essa é a única verdade que pode acalmar um coração enlutado. É a única palavra que consola. E a questão é, você está preparado? Porque a terceira característica do trabalho de Jesus, igual ao do Pai, é julgar. Ele trabalha como o Pai, ele ressuscita como o Pai e ele julga como o Pai. Nessas eleições está sendo mostrado um Jesus muito paz e amor, né? Algumas pessoas falam de um Jesus assim, um Jesus assado, dá a impressão que é um Jesus que não vai mandar ninguém para o inferno. Esse não é o Jesus da Bíblia. Se você ler com calma, versículo 22 diz, e o Pai a ninguém julga, mas o Filho ao Filho confiou todo o julgamento. No versículo 27, lá de João 5, diz, e lhe deu autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Você lembra quem é o Filho do homem? É aquele que a gente leu em Daniel 7, que reina para sempre, que tem domínio sobre todas as nações, em todas as épocas. É aquele que rei nenhum, governador nenhum, presidente nenhum conseguiu sufocar. Ele reina. Esse é Jesus, Filho de Deus, Filho do homem. Esse é o Jesus que um dia volta. E ele vai colocar uns à direita e outros à esquerda, e isso não tem nada a ver com ideologia política. Tem a ver com o quanto
eles honraram ao Pai. Tem a ver com quanto eles creram na palavra de Deus. Tem a ver com quanto eles creram que Jesus morreu e ressuscitou para pagar pecados e salvar um povo. Veja lá João 3,16. Olha só. João 3,16. Esse todo mundo conhece, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Filho julga como o Pai. O Filho é advogado da igreja, mas no dia do juízo, ele é juiz que dá sentença. Julga separando os que foram salvos dos que passaram a vida inteira, como aqueles judeus, rejeitando a sua obra, rejeitando o seu trabalho, não aceitando o que o Pai enviou. O Filho julga tanto quanto o Pai. Veja comigo Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Livro de Atos, capítulo 10. Versículo 40 em diante. Atos 10, 40 em diante. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Juiz de vivos e de mortos. Atos 17, 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Queridos, a justiça humana é muito falha, por mais que tenhamos bons juízes, por mais que tenhamos gente interessada. O que Jesus disse é que ele virá, e aí ele vai fazer o juízo, como tantos de nós têm fome e sede de ver. Toda essa impunidade que nós vemos ao longo da história, toda essa parcialidade que nós vemos ao longo da história, um dia não terá mais espaço. E aquele que é o advogado da igreja se assentará no banco dos réus e o tribunal todo estabelecido ele vai separar. Aqueles que quando ele teve sede, deu-lhe de beber. Aqueles que quando ele teve fome, deu-lhes de comer. Aqueles que quando ele esteve preso, foram lhe visitar. Aqueles que quando estavam nus, vestiram ele. E ele vai dizer: vinde, benditos do meu Pai. Mas ele também vai dizer para outros: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Apartai-vos para o fogo eterno. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive preso e não me visitastes. Então, querido, você que tem sido fiel e muitas vezes acha que essa tua fidelidade não vai te levar a nada, siga firme. O Filho julga assim como o Pai. O Filho está vendo as suas obras e naquele dia ele vai expor o quanto você esteve de conformidade com essa lei.
Agora, aquele que está achando que tudo vai acabar em pizza, o céu não tem CPI. O céu não tem comissão parlamentar de inquérito para arquivar processo. O céu é justiça perfeita. Só entra no céu aqueles que o Filho julgar, e o Filho sabe de tudo. O Filho sabe o que você pensa, sabe o que você fez ou deixou de fazer, sabe das suas intenções. Essa semana eu conversava com um querido amigo e eu dizia assim: irmão, eu não tenho medo de fazer a coisa errada, porque a coisa errada a gente sabe. Eu já estou com medo de fazer da forma errada a coisa certa. Porque por vezes os nossos erros são dessa forma, fazendo da forma errada a coisa certa. A gente tem que se preocupar. E como é que nós seremos julgados? O texto diz: o filho é honrado como o pai pela fé. O filho trabalha como o pai, o filho ressuscita como o pai, o filho julga como o pai e o filho é honrado como o pai pela fé. Acho que não tem ofensa maior para um pai do que ser chamado de mentiroso. Deus me livre de um dia ser chamado pela Júlia de mentiroso. Não sei se você já chegou no ponto de ter que chamar teu pai de mentiroso. Isso deve ter sido uma coisa muito triste, muito terrível. Para o teu pai isso deve ter sido algo duro, insuportável. Ocorre que cada um que não confia nessa palavra, cada um que não crê nessa palavra, cada um que não obedece essa palavra, está vivendo como se Deus fosse um grande mentiroso e essa palavra não merecesse ser seguida. Está desonrando ao Pai. Se na lei para os homens honrar pai e mãe dá vida longa e próspera no 5º mandamento, quanto mais honrar o Pai que está nos céus. Por isso o texto no versículo 23 diz: a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Eu encerro essa mensagem falando de uma parábola que está em Mateus 21. Mateus 21, 28 a 32 conta que um pai tinha 2 filhos. E esse pai disse: filho, vai e faça tais e tais coisas. E o filho disse: ah, pai, eu não vou não. E aí no meio do caminho ele se arrependeu e fez. O outro filho disse: tá bom, pai, eu faço tudo o que o senhor mandar. Mas depois que o pai virou as costas, ele desobedeceu o pai flagrantemente, gritantemente. E aí Jesus pergunta: qual desses 2 fez a vontade do pai? O que disse que não ias fazer e fez, ou o que disse que faria e não fez? Jesus contou essa parábola para judeus como aqueles que estavam rejeitando a obra dele no templo quando ele curou um paralítico. Essa parábola é para religiosos que conhecem a palavra de Deus. Gente como eu e você, que sabe exatamente o que tem que fazer, já assumiu um compromisso com Deus dizendo que vai seguir essa palavra, mas tem seguido? Tem honrado? Muitas vezes, aqueles que não assumiram um compromisso público com Jesus têm dado o melhor exemplo do que muitos cristãos. Tem honrado. Honrado o Pai, honrado até Jesus. Queridos, o trabalho de pai para filho é ressuscitar, é julgar e é compartilhar da honra. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Minha sincera oração é que todos nós estejamos prontos para se encontrar com Ele. Que a gente não sabe o dia e a hora. A gente sabe que um dia todos ressuscitarão. E Ele vai separar uns que o honraram e vai separar outros que foram
muito faladores e pouco produtivos da obediência do Senhor.